Muito boa noite a todos. Começa agora a quarta edição do programa Verdade 2013. Sou Hamilton Nogueira. O nosso tema hoje mantém o da semana passada. Energia elétrica, há ou não crise no setor? Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa, faça sua pergunta ou comentário. O telefone é 3486-1721 e já está valendo. Além de você que participa de casa, participa aqui do estúdio Ricardo Coimbra. Ricardo é mestre em economia pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. Participa também Fernando Antunes. O professor Fernando é titular do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Energia Elétrica da UFC. E o cientista político Josênio Parente. Senhores, muito boa noite, bem-vindo, Fernando, sua primeira participação aqui no A Verdade conosco. Gostaria de começar exatamente com você, professor, para a gente explicar rapidamente o que é que vai acontecer nas contas das pessoas em fevereiro, geradas em fevereiro e percebidas a partir de março, e consequências disso. Muito boa noite. Boa noite, Hamilton, e obrigado aí pelo convite. Boa noite ao telespectador. O que vai acontecer com a nossa conta de luz, vai haver uma redução do que nós vamos pagar, por conta que houve redução de encargos na conta. O que são encargos? São valores adicionais que nós pagamos, além da energia consumida, que nesse encargo não estão incluídos ainda os impostos. Nós continuamos pagando os mesmos impostos. Então, por conta dessa redução desses encargos, a conta vai baixar, acho que uns 10%, acredito, eu estou em dúvida do valor de quanto que vai baixar, isso é um fato. Aí vai baixar por pressão, até para incentivar a indústria, há muito tempo que se vem. O objetivo mesmo é incentivar o país a sua produção industrial. Esse é o grande objetivo da redução da energia. Nas casas da gente, o usuário comum vai ter uma redução de quanto? De 10% ou pouco mais de 10%? Eu acho que deve ser, sim, de 10% a um pouco mais de 10%. Certo. E indústria um pouco mais? E sim, a indústria um pouco mais. Certo. Agora, por outro lado, que não tem nada a ver com essa redução, nós estamos vendo essa situação, essa discussão de se vai haver o racionamento ou não. E por conta disso, por conta de estar faltando água, né, ou pelo menos reduzir bastante a reserva de energia hídrica, né, a reserva de energia acumulada nas hidroelétricas, nós estamos consumindo, a nossa energia elétrica está sendo produzida de óleo, né, o gás natural, e nas usinas as térmicas, e essa energia produzida ela está em torno de 5 a 7 vezes mais cara do que o que nós convencionalmente pagamos. Então, com certeza, alguém vai assumir essa conta. Eu acredito, isso é uma afirmação pessoal, que na próxima reajuste tarifário, a conta de luz volte a subir por conta da utilização das termoelétricas. É claro que há mecanismos, eu estou sendo assim bem linear, há mecanismo de redução de impostos, ainda tem bastante imposto que possa ser reduzido, ou próprias reduzir mais ainda esses encargos que possa compensar esse aumento. Mas o fato é que nós estamos pagando energia hoje de 5 a 7 vezes mais cara do que normalmente se paga. Essa próxima mudança de tarifa, onde supostamente seria a compensação por essa energia mais cara? É daqui a um ano, é daqui a um mês? Quando acontece? Olha, quando acontece, normalmente a cada ano, eu acho que aconteceu há pouco tempo, eu acho que daqui a um ano que vai ter o reajuste tarifário agora, onde vai haver redução, vai haver alguém está pagando agora, está sendo mais caro. Quem está pagando o óleo combustível, quem está pagando o gás que está produzindo energia são as concessionárias. Porque elas estão comprando, claro, estão comprando gás, mas elas estão comprando energia mais cara. No próximo ano, elas vão apresentar a conta. E essa conta vai ser paga, vai ser distribuída entre a população. Eu já ouvi algum comentário que se espera um reajuste de 5% a 6% por conta disso na conta de luz. Mas aí, como eu falei, ainda são comentários que economistas aí podem dar uma opinião mais segura quanto ao aspecto econômico desse reajuste. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário antes do economista, que eu acho que vai ser importante, aí o Ricardo. Mostrando o aspecto político desse fato, né? Porque, na realidade, nós já estamos em campanha eleitoral para 2014. É um negócio que está realmente tomando de conta. Se você perceber, quando a Dilma fez uma negociação com as concessionárias, teve dois estados que não participaram. Foi Minas Gerais e o São Paulo. Né?
Quer dizer, são os dois que são, de certa forma, ligados ao PSDB. E aí a Dilma aproveitou e tentou fazer ver que o PSDB não estava colaborando com o processo de baixada, porque na realidade isso vai dar dividendos eleitorais, né? Sem dúvida nenhuma. Então, um debate dessa possibilidade de ter ou não reajuste e ter ou não racionamento, isso fica na torcida, quer dizer, a oposição torce para que não dê certo. Quer dizer, esse é o aspecto político da questão que a gente não pode esquecer, né? Ok. Ricardo, qual o impacto para o PIB, já que esse assunto tornou-se tão importante, os esperados 4% do PIB, qual o resultado disso, qual o impacto, melhor dizendo, dessa redução na formação desse PIB esperado? O que se espera hoje, né, é que a gente tenha a possibilidade de que a economia cresça para o ano de 2013. Né? Então, o governo trabalha com a meta de 4%, mas os estudos econômicos já geram a expectativa de um crescimento de algo em torno de 3%. Aí você fala assim, bom, a gente precisa crescer 3%, a gente precisa crescer 4% ao ano, mas para que a gente possa crescer 3%, 4% ao ano, a gente precisa de infraestrutura. E que infraestrutura é essa, né? E o que a gente está falando hoje é do setor de energia elétrica. Então, o setor de energia elétrica ele faz parte desse processo estrutural, de infraestrutura. Eu preciso ter energia para que eu possa crescer. Eu não tenho como crescer, eu não tenho como dizer para o empresário que ele compre uma máquina nova, que ele contrate novos trabalhadores, se ele não vislumbra a capacidade produtiva disso. Ou seja, o setor produtivo, ele precisa de energia. Como que aconteceu em 2001? A gente teve uma queda forte no setor produtivo em função do quê? Da falta da energia. Né? Então, a gente tem dois cenários. Bom, precisamos crescer, o governo está utilizando de políticas monetárias, de políticas fiscais a nível geral, para tentar alavancar o crescimento da atividade econômica, e surge um problema. Qual o problema? A energia, ou seja, a incapacidade de ter energia provavelmente por ano de 2013. E há uma contradição forte aí pelo seguinte, se eu baixo a tarifa de energia para que se gere mais crescimento, eu estou induzindo mais consumo. Exato. E esse consumo não está temerário por não saber se está disponível? Enfim, não há uma... Quem vai ganhar? Qual é a força aí? Ou seja, são duas situações controversas. Ou seja, eu estou estimulando o crescimento, estou estimulando com que o setor produtivo vá às compras, as indústrias comprem máquinas e equipamentos, o consumidor... Logo passem a consumir mais. Logo passe a consumir mais. No segundo instante que o governo está temerário, né, da incapacidade dele ter energia para isso. Por que ele está temerário para isso? Porque ele fez investimentos, ou está fazendo investimentos em Jirau, em Belo Monte, em Angra 3, mas isso daí vai começar a gerar energia para daqui 2, 3 anos. Isso. Né? E a gente está precisando dessa energia hoje. Por quê? Porque ela foi concentrada na energia hidráulica, ou seja, a gente fica o tempo todo naquela expectativa de que vai chover ou não vai chover. Né? E o cenário não é tão bom, ou seja, nós estamos agora já terminando janeiro, né? As bacias com média de composição de 30%, que é relativamente baixo. Agora foi que começou a chover em Minas, que aí você fala, chover em Minas, né? Ou seja, isso é o principal eixo de bacia hidrográfica para geração de energia aqui no país. Ou seja, uma boa parte da energia que é gerada no país, ela precisa de chuvas fortes, principalmente naquela região do Triângulo, né? De Minas Gerais. Há uma espécie de acompanhamento dessas exposições? Claro que há, né? O percentual desses reservatórios. Como é que está hoje? Olha, eu acompanho no site do ONS, no Operador Nacional do Sistema, na página inicial mesmo, na homepage, como se diz, né? Na página inicial do site, ele tem o nível de energia do país, quanto está sendo consumido e o nível dos reservatórios. Então, eu tenho acompanhado todo dia, hoje tem o dia 21. E da média menor até hoje, isso já subiu 5% no nível dos reservatórios. Está em 32, só entrar no site a gente olha. O inverno ainda não começou, né? Tá. O inverno não começou ainda. Não, mas já está atrasado. Não começou aqui para a gente, mas lá em Minas, que é a grande caixa d'água, aquele Rio Grande, a gente olha, no próprio site do ONS também tem um diagrama dos rios do Brasil com todas as hidroelétricas,
a gente vê que aquele Rio Grande, é o Rio Grande e alguns rios de São Paulo que vão até o Rio Paraná para ir para Itaipu, é onde está a caixa d'água do Brasil. São confortáveis ou ainda não? Exatamente. Não, ainda não. Como que é? Não. Se esses 5% já são confortáveis, de jeito nenhum. A energia que no início do ano não, é o que vai determinar como é que vai ser o comportamento para o... Porque o problema... Agora nós não vamos ter problema de racionamento. O problema vai vir em outubro, quando chegar. Eu não acredito que a gente vai ter racionamento. Nós vamos pagar energia mais cara. Por quê? Mas não é só por causa da água, não. Também é um racionamento, porque naquela apagão da época do Fernando Henrique Cardoso, foi estimulado produção alternativa, que é mais cara, por isso é que você está falando que os encargos se tornam maior. Isso. E aí exatamente essas alternativas é que tem, digamos assim, salvado a possibilidade de racionamento. Agora, o problema realmente é o preço, se vai aumentar ou não, que isso Na verdade, é a termoelétrica que está segurando, não é isso? Termoelétrica, exato. Hoje nós temos... Que é alternativa, né? 13 mil megawatts de produção só com termoelétrica. A energia eólica, inclusive, hoje ela está competindo com a hidráulica. O preço dela caiu bastante. No último leilão que houve, ela foi a R$ 115 o megawatt-hora. Isso é preço de hidroelétrica. A grande vantagem, a gente tem que ver, assim, uma das coisas no aspecto bem técnico, a energia elétrica, ela tem que ser consumida de maneira, da hora que a gente quer e da maneira que é necessária. Então, ela tem que estar armazenada. E a grande vantagem das térmicas, das hidroelétricas, das nucleares, são a energia que chama firme. Quer dizer, na hora que você quer mais energia elétrica, abre a torneira, passa mais água. Na hora que você não quer, você fecha. Mais, não. O vento, não. Agora, hoje, está... Sempre só se depender do vento uma hora dessa, não sei como é que está aí fora, talvez a gente tivesse problema. Então, o armazém... Agora, é claro, tem uma contribuição enorme, porque quando você passa a consumir energia eólica, você estoca água. Então, tem um certo relacionamento. Mas, assim, a grande vantagem da energia das hidráulicas é esse armazenamento de energia. Isso é muito forte. Você tem energia a hora que você quer, da maneira que você quer e controlada por você, e não pela natureza no aspecto instantâneo, né? Ainda falando um pouco sobre essa questão da redução, há sempre aquele argumento de que quando se reduz, você intervém no mercado e pode gerar a timidez do mercado que vai fazer o investimento. Ou seja, vai afugentar investidores. Quero saber do Ricardo, os professores, vocês concordam com isso? É interessante você fazer essa pergunta, porque no momento que o Fernando falou que nos últimos dias a gente teve um aumento de 5% da nossa reserva, né? E a gente está hoje com 32, 33 alguma coisa, e há 2, 3 semanas atrás a gente estava com 28. E quando chegou a 28, o preço das ações do setor elétrico caiu fortemente, né? Então, os analistas que acompanham o setor elétrico, eles acompanham o nível das chuvas, porque à medida que as chuvas ocorrem, isso vai gerar um aumento da utilização da energia hidráulica, que é energia mais barata. Não é que seja mais tradicional, é mais barata. Ou seja, se você vai gerar energia mais barata, consequentemente você vai ter um retorno maior para quem vai comprar energia, para quem vai distribuir energia. Então, a cadeia produtiva do setor energético para as empresas, CEMIG, Coelce, Furnas, e aí a gente pode falar Eletropaulo, Eletrobras, todo o sistema, né, toda a cadeia acaba tendo um custo produtivo menor. Então, se ele tem um custo produtivo menor, a margem, o EBITDA, o lucro da empresa vai ser maior. Então, isso impacta onde? Nas ações, no setor onde vai gerar lucratividade, onde pode estimular a entrada de novos investimentos. É interessante a gente observar isso, porque eles dizem, provavelmente não vai ter energia, o custo vai ser mais elevado. O custo vai ser mais elevado, diminui a lucratividade das empresas. Isso é interessante por quê? Porque a gente não corre o risco de não ter energia. A gente vai ter energia, só que mais caro. Por quê? Porque a nossa base de geração de energia hoje é bastante diversificada. A gente tem energia dos ventos, tem energia da água, tem energia térmica e tem energia nuclear. Ou seja, eu acho que hoje o Brasil talvez seja o país que tem a maior capacidade de geração energética, né, em função disso. Por quê? Porque eu tenho fontes diferentes de geração de energia. Fora que ainda a gente pode ter energia através do óleo, da transformação do óleo, do gás, né? Ou seja, a gente tem uma infinidade de possibilidades, umas mais caras e umas mais baratas. E isso é que vai diferenciar o custo para o consumidor
e a lucratividade para o setor produtivo. Professor Josênio, concorda que, apesar todos esses fatores, esses poréns, é um momento histórico? A questão da energia? A queda da energia, a queda do valor, né? A redução do valor? Na realidade, é um elemento a mais nesse conflito que cada vez se apresenta prolongado entre dois grupos políticos que no Brasil se tornam, buscam a hegemonia da administração do momento bom que o Brasil está vivendo, né? Na realidade, apesar de toda essa possibilidade de crise de energia por causa das águas, essa diversidade que daria uma tranquilidade aparente, embora de energia cara, esse problema ele está dentro de um contexto de um processo político onde a competição de dois grupos que querem administrar esse momento é evidente, né? Nós já estávamos chamando a atenção no começo de que São Paulo e Minas se aproveitaram não, porque a palavra não é apropriada, quer dizer, não aprovaram, a Dilma se aproveitou para dizer que estava contra o povo, então isso faz parte do momento. Todo um jogo político. Então o momento não é a crise da energia, quer dizer, o histórico em si, mas é um elemento desse processo que está continuando. Agradeço, senhores. Eu preciso fazer agora um breve intervalo, voltamos rapidinho. Você aproveita esse tempo e elabora a sua pergunta e manda para a gente. 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade, hoje discutindo o atual cenário da crise, atual cenário energético. Perguntamos a você que está em casa e aos nossos especialistas se há crise ou não. Você participa por meio do telefone 3486-1721, já pode ligar. Enquanto você participa de casa, participa também Ricardo Coimbra. Ricardo é mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará. Participa Fernando Antunes, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da UFC. Participa também o cientista político Josênio Parente. Senhores, antes de devolver a palavra aos senhores, o Fernando naquela hora queria falar, nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse momento, sobre esse cenário energético. Confira. O governo federal concentra todos os esforços na tentativa de assegurar à opinião pública que não existe crise energética e dar garantias de que não passaremos por racionamentos. O problema é que todo esse discurso não convence ninguém e, ao que parece, o Palácio do Planalto está perdendo o controle também sobre essa crise política que se forma. Ninguém quer passar por um racionamento de energia elétrica como aconteceu em 2001, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas é bom lembrar que naquela época foi criado um plano emergencial com a construção de usinas termoelétricas. O problema é que a energia produzida nessas usinas é bem mais cara e elas estão sendo utilizadas a todo vapor desde outubro do ano passado, quando os reservatórios das usinas hidrelétricas ficaram bem abaixo do nível normal. Alguns especialistas e políticos de oposição atribuem a atual crise energética à falta de gestão, principalmente focando as críticas no nome de Edson Lobão, que é o ministro de Minas e Energia, que foi indicado pelo principal partido da base aliada da presidência da República, o PMDB. Ou a presidente Dilma chama o ministro Edson Lobão, que nada entende de energia, nem eólica, nem elétrica, nem hidrelétrica, nem nuclear, e com sua assessoria, efetua um planejamento forte e extremamente urgencial, ou talvez o Brasil passe por momentos de vexame maior. Para o tucano, pouco ou quase nada foi feito pelo governo petista. Na área de produção de termoelétricas, o PT programou inaugurar, nesses 11 anos a correr já, 63 hidrelétricas. Termoelétricas. Nada foi posto em prática. Já para o deputado estadual pelo PCdoB do Ceará, Lula Moraes, não existe crise política, nem muito menos problema de gestão. O planejamento energético do país está vislumbrando, a partir de 2015,
entrar em operação hidrelétricas que foram planejadas, né? De forma que nós vamos ter uma redução da tarifa de energia por conta do que já foi pago pelas antigas hidrelétricas. O Brasil se programou, existem hidrelétricas sendo construídas, Belo Monte, Santo Antônio e outras que estarão dando suporte ao futuro. Ok. Senhores, a crise ou não a crise? Eu acho que esse documentário está muito interessante, mostrando o aspecto político da questão, né? O PSDB, aqui ligado à base, né, que é o deputado aí final, mostrou claramente de que um acusa gestão e o outro acusa que, na realidade, o problema da crise é real, né? Então, e esses dois fatos é que vão gerar uma certa debate para 2014, pelo fato de que você baixando o preço da energia, você gera um dividendo político importante e eleitoral, porque as pessoas ficam satisfeitas. Bom, a energia fica mais barata, né? Fica melhor. Então, quer dizer, esse é o principal tema político dentro dessa aparente debate, que de certa forma tem um aspecto técnico, que está bem esclarecedor aqui, e o aspecto econômico, que é muito bom aí o Ricardo esclarecer. Né? Ricardo e Fernando, a crise política, crise econômica, crise técnica. Eu acho que tem de tudo um pouco, né? É interessante quando o Fernando comentou o pouco índice de investimento, e, pelo outro lado, o Lula Moraes comentou que houve investimento. Ou seja, tiveram as duas coisas, né? Ou seja, nos últimos anos, tiveram alguns investimentos, como Santo Antônio, Giral, Belo Monte, né? A conclusão de Angra 3, a possibilidade de novas, duas, né, na produção através de urânio no Nordeste, duas no Sudeste, né? E talvez o surgimento de outras térmicas no país, teve tudo isso daí, né? Agora, foi suficiente? Esse é que é o grande dilema, não foi suficiente, né? Ou seja, esses investimentos, eles provavelmente vão gerar capacidade energética a médio e longo prazo para os próximos anos. Eles deveriam ter sido feitos antes. Né? Por quê? Porque se a nossa economia tivesse crescido no ritmo desejado, de 3%, 4% em 2012, como seria nos anos anteriores, efetivamente o caos já estaria implantado. Ou seja, nós não teríamos energia hoje. Né? Hoje a gente está discutindo que a gente vai ter que pagar mais caro pela energia por conta da utilização das térmicas. Mas a gente provavelmente não teria energia se a gente tivesse crescido mais. Ou seja, o governo, no mesmo instante que ele comemora, né, que ele tem energia ainda para 2013, talvez para 2014, e aí as usinas térmicas vão funcionar mais, e algumas hidrelétricas vão começar a funcionar, Angra 3 vai funcionar, aí ele vai ter mais ou menos um suspiro em relação a isso, né? Mas, efetivamente, se ele tivesse crescido um pouco mais nos anos anteriores, a situação estaria catastrófica. Que é aquilo que o Fernando Hugo fala, ou seja, os investimentos eram para ter acontecido anteriormente. Mas anteriormente quando? Lá atrás, né? Ele não pode só culpar o governo do PT, porque a crise de 2001 também já acendeu uma situação complicada, ou seja, os investimentos foram feitos, ainda insuficientes, mas eles deveriam ter sido feitos ainda lá atrás, né? Há 2 décadas atrás. Eu queria só Ou seja, essa recuperação de investimento, ela está sendo meio que suficiente para o futuro, né? Então a gente vai ter que trabalhar e a gente vai ter energia cara ainda nos próximos anos, até a entrada Santo Antônio, Giral, Belo Monte e Angra 3. Eu gostei do comentário do Coimbra, né? Que mostrou um aspecto técnico bastante denso para entender o problema de gestão e o problema de crise. Mas eu queria dizer que a população que vota, a população que vai decidir, ele não vai ver
esses problemas. Quer dizer, ele está Até porque é mostrando ela que paga a conta, né? Mostrando que os dois tendo razão, tem problema de gestão e problema do outro. Quer dizer, no fundo, a energia vai baixar o preço e as pessoas vão ter energia e não vai ter apagão. Esse benefício, ele acaba passando por cima de todo e qualquer problema que haja. Exato. Então, a crise é um termo que, de certa forma, passa a Eu quero saber, Fernando, se ele vê crise aí. Olha, o setor elétrico é um setor organizado. Tá? É muito organizado. Se vê o ONS, ele controla todo o sistema no aspecto tecnicamente falando. Sabe? Como chama-se, o Sistema Interligado Nacional é um dos maiores do mundo e um dos mais seguros. Né? Agora, o que eu acho que está acontecendo, eu até não estou mais nem dizendo isso em função desses últimos apagões, que não eram para ter acontecido. Isso não é coisa de sistema seguro. Tá? Eu acho que nós temos... Tem gente até vê chantagem, né? Nós temos um problema de gestão, sim. Não tanto uma briga. Eu acho que o fato do ministro Lobão estar no ministério, eu acho, concorde ou não, é aceitável, porque eu estou analisando o aspecto do governo, bem entendido. Porque o primeiro escalão é político. O partido ganhou, tem seus acordos políticos, então o ministro do primeiro escalão vai ser... São pessoas políticas. O PMDB tem uma força, né? Então, pode ser um médico, pode ser um ministro, pode ser um técnico competente da área como ministro. O que eu acho que tem acontecido é que em segundo, terceiro, quarto e quinto escalão, vamos chamar assim, até o quinto escalão, está se colocando cargos políticos e a parte técnica ela está sofrendo com isso. O sistema interligado ele é altamente complexo. Tá? Um problema que acontece aqui em Fortaleza, ele afeta o Rio Grande do Sul. Tá? E as decisões têm que ser tomadas, decisões técnicas, e hoje o que a gente vê são padrinhos políticos em todos os... São apadrinhados políticos em níveis de departamentos. Isso não pode, isso é fato, tá? Então isso tem que parar. O sistema, para mim, o problema de gestão está aí. Olha, era para ter entrado agora uns 5 mil megawatts de energia, não entrou. Porque uma das empresas que ganhou a concorrência simplesmente não tinha condições de ter ganhado. Quer dizer, por que essa empresa ganhou? E o pior, a ANEEL retirou a concessão dela. Então, essa energia que era para estar sendo produzida agora, não está. Então, nós já perdemos 5 mil. Era para ter essa energia produzida. Outra coisa. Ela ganhou o leilão. Ganhou há muito tempo atrás para produzir. E não demonstrou capacidade técnica de gerir. Não demonstrou capacidade técnica de gerir. Tá? Outra coisa a Chesf tem umas... Todo mundo viu isso no Fantástico, né? Tem umas linhas, tem uns parques eólicos aqui no Ceará que já estão, no Nordeste, eu não sei se é só no Ceará, que estão prontos para funcionar, não tem linha, porque a Chesf era para ter levado a linha até lá e não levou. E não tem planos de levar, porque não há condição. Então, isso é problema de gestão. Tá? Isso está muito sério, esse aspecto do sistema elétrico. O jornal O Povo trouxe matéria hoje falando de 50 parques de usinas eólicas que não funcionavam por conta dessa linha de transmissão. Por falta, ela era para existir, elas eram para estarem construídas agora. Então, nesse aspecto, o sistema é bem planejado. Faltou investimento. Investimento não, faltou gestão. Faltou investimento teve. O sistema elétrico é muito... O que ele está dizendo é você investe para produzir, né? O consumidor está do outro lado, mas você não tem a ligação entre eles. Mas você tem que fazer o planejamento ordenado daquilo que está sendo investido na produção, para aquilo que vai ser ordenado na distribuição. Eu vou pedir licença aos senhores, que nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Álvaro Mesquita. Álvaro Mesquita, muito boa noite, Álvaro. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tenho uma constatação e, em cima dessa constatação, gostaria de ouvir comentários dos especialistas. Pois não, fique à vontade. A primeira constatação é que as novas usinas hidrelétricas têm sido construídas sem reservatório, ou seja, a fio d'água. Exemplo, as hidrelétricas do Madeira. Né? Certo. Isso por questões ambientais, principalmente. Então, as novas usinas hidrelétricas estão sendo construídas sem reservatório, o que impede o armazenamento de água nessas usinas. Certo. E o segundo ponto tem a ver com a questão do planejamento da transmissão. Entradas de linhas de transmissão descasadas das fontes de geração. Então, quando se diz que vai entrar um conjunto de megawatts novos
e que isso seria suficiente para atender a uma demanda crescente, você tem que se perguntar se o sistema de transmissão está acompanhando isso. Dou um exemplo, e já foi comentado pelos especialistas. Houve um grande avanço da geração eólica no Brasil. O Brasil fecha 2012 com 2.004 gigawatts de potência instalada e que já representa 2% da matriz energética nacional. Certo. Porém, vários parques eólicos construídos estão parados por falta de linha de transmissão, principalmente aqui no Nordeste. Né? E isso é uma situação preocupante. Você tem a fonte de geração, mas não tem como escoar essa energia para o sistema interligado. Então, me parece que são dois pontos relevantes que eu gostaria de ouvir um comentário dos especialistas. Álvaro, agradecemos demais a sua participação. Por favor, ligue outras vezes. Muito boa noite. Quem comenta? Eu posso comentar, realmente as usinas Belo Monte e Jirau, elas são uma usina chamada fio d'água, não tem armazenamento, porque se você for na região amazônica fazer barragens, você vai, a inundação vai ser muito grande. É uma região até um pouco plana, então, mas lá tem quedas lá em Santo Antônio, eu até visitei já Santo Antônio e Jirau. Técnica na formação dela, não mas porque é técnica e ambiental. Porque o armazenamento seria o objeto de consumo do setor. Se pudesse fazer armazenamento, porque você tinha, na época de cheia, você armazenava mais energia. Na época de seca, você usaria aquela energia que está armazenada, a água que está armazenada. O que vai acontecer com essas usinas, tem até havido crítica, que eu acho que são críticas infundadas, no seguinte aspecto. Estou fazendo a usina maior, não vai se usar a usina em todo o seu potencial. Vai sim, o fato dela ser fio d'água, ela vai utilizar a vazão do rio. Então, o rio, ele varia, às vezes, de 5, 6, 7 vezes a vazão. Então, na época de grande vazão, ela vai produzir 11 mil megawatts. Você vai para funcionar a plena potência. Quando a vazão for mínima, ela vai cair, eu acho que de 5, 6, 8 vezes. Ainda assim, essa capacidade de geração é muito grande e necessária. É enorme essa capacidade de geração. Nessa hora, quando ela está com grande produção, você está deixando de usar a água das usinas que estão de armazenamento. No caso, Furnas, Sobradinho, a própria Itaipu são usinas de armazenamento. Então, Itaipu nem tanto, mas assim, a Grande Vai, ela tem a grande vazão também. Então, tem as usinas do Brasil, grandes bacias hidrográficas do país que conseguem armazenar água. Em compensação, todo esse esforço de engenharia, de administração e de gestão de investimento, não adianta se as linhas não acompanharem. As linhas têm acompanhado o setor. Se você for, está sendo construído uma linha de corrente contínua de alta potência e alta tensão, que vai lá do Rio Madeira, lá de Porto Velho, até lá, a estação é perto, até quase São Paulo, quer dizer, para o centro de carga, para levar a energia dessas usinas. Está sendo construído isso. A questão, provavelmente, o Álvaro mencionou muito bem, ele mostrou assim, um conhecimento bastante do setor, pela maneira como ele fez a colocação clara dele. Essas linhas, provavelmente, que ele esteja falando questão de planejamento, são as linhas que se falou da Chess, que eu não considero ter sido questão de planejamento, mas questão de gestão da empresa. Até você não pode adivinhar que a empresa, como o próprio diretor dela disse, a empresa vai dar um passo maior do que as pernas. Então, eu acho que está tudo relacionado nesse ponto de gestão. A usina Belo Monte e Jirau, Santo Antônio e Jirau, desculpa, também em Belo Monte, que não são de armazenamento, mas vão produzir muita energia. Agora vai aproveitar o fluxo da água e não a queda também, mas só a vazão dela. Eu queria comentar aqui algo que veio antes do Álvaro. O Álvaro mudou um pouco a direção e eu fiquei calado, mas agora eu queria retomar aquele documentário e o comentário do Fernando foi bem interessante, onde ele falou do aspecto partidarização da administração. Então, eu queria comentar de que o nosso sistema político é um sistema chamado de coalizão, presidencialismo de coalizão. Não é o único país, existe, por exemplo, a Inglaterra é coalizão também, né? Então, quer dizer, você tem que, para coalizar, você precisa chamar alguém. A nossa grande fragilidade na coalizão é porque nós não temos partidos fortes. Nós não temos ainda, mas nós estamos em construção e já estamos bem avançados no processo. Alguns partidos já estão cada vez se tornando
com uma camada de pessoas fiéis à sua orientação. Isso eu acho que é muito positivo. Por que essas interferências políticas não acontecem ou acontecem no Ministério da Fazenda, por exemplo? Porque exatamente tem uns aspectos técnicos, né? Apesar de que se você vê... Então, quando se quer, se prevalece o técnico. Naquela área que se quer. Não quer. Você tem algumas certas questões, como a economia, por exemplo, etc., você não pode... Qualquer um, porque a economia, você vê aí nos comentários que a gente escuta, é muito bom, mostra que tem uma certa lógica. Então, não é todo mundo que domina a lógica, né? Bom, eu vou pedir licença a vocês. Fiz a pergunta, mas não vai dar tempo de responder agora. A gente volta no terceiro bloco com o Ricardo falando sobre isso, certo? Bom, pequeno intervalo, você aproveita, liga pra gente, 3486-1721, a gente volta aí já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo o setor elétrico, a crise ou não, você ainda pode participar, 3486-1721. Além de você que participa de casa, participam aqui no estúdio Ricardo Coimbra. Ricardo é mestre em economia pela UFC. Participa também Fernando Antunes, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador do programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica da UFC. E o cientista político Josênio Parente. Ricardo, eu interrompi falamos sobre a intervenção no setor elétrico, temos uma maior intervenção política, mas, por exemplo, no Ministério da Fazenda ou no Banco Central, não. Por que isso? O que a gente observa é que no setor econômico existe uma concentração e um foco maior na gestão dos números e talvez a política não consiga interferir tanto na técnica. E a técnica se sobrepõe sobre a política. E é interessante quando o Fernando comentou e o Josênio também, e o que é que a gente está observando, né? Ou seja, uma mesclagem muito forte no setor elétrico da política, na departamentalização da gerência do sistema elétrico. Né? O estranho é que é uma área de predileção da presidente, que ela conhece e ainda assim fica refém. E isso efetivamente está gerando problemas fortes, né? A gente conseguiu observar, né? Quer dizer, se você tem uma forte interferência política nos cargos, né? Ou seja, você mescla partidos, interesses diversos, é o que a gente está observando hoje. Planeja-se a construção de uma usina eólica, como o telespectador falou, e você, no mesmo instante que deveria estar planejando a linha de distribuição, ela descasa, porque os objetivos e interesses parecem ser diferentes, ou de quem está ganhando o processo de licitação, ou de quem está planejando dentro do setor, não pensarem de forma idêntica ou numa sequência lógica. E isso daí pode estar interferindo e gerando problemas como está gerando hoje. Tendo a capacidade de geração, mas não tendo a capacidade de distribuição, porque você não gerou ao mesmo tempo, na hora que você planejou um investimento, o outro investimento. E isso acaba com aquilo que você disse, gerando um problema de gestão. Ou seja, falta gestão, falta planejamento e parte disso daí pode estar relacionado com essa pulverização de cargos. Né? Você comentou, a presidente, né, a Dilma, ela foi ministra das Minas e Energias, ela foi secretária no Rio Grande do Sul, ou seja, ela tem competência técnica e ela tem competência política para gerir o sistema. Então, ela deveria estar observando, talvez, essa má gestão em função, talvez, dessa pulverização de cargos, né? Aquilo que a gente está supondo que possa estar acontecendo ou o mau planejamento dentro do próprio setor. Ou seja, a independência do setor perante a política que pode estar gerando esse mau planejamento e, como consequência, também o problema na crise. Eu queria lembrar que o Guido Mantega é do PT, né? Quer dizer, na realidade, mesmo no planejamento, você tem cargos políticos, mas é uma pessoa técnica. Mas eu queria fazer uma observação que eu acho que é mais importante, que é o seguinte, se você vê do Collor para cá, no começo, quem era o intelectual mais bem, que estava sempre
pareceres mais importantes eram os economistas, porque o Brasil estava criando as bases da sua uma sociedade de mercado. E o Collor introduziu os elementos principais, a competitividade, que o Brasil era protegido, né? Nós já falamos aqui, era protegido, e a competitividade é um elemento da economia muito importante para dar a qualidade e diminuir o preço, e produz o individualismo, etc. Aí você tem, depois, na época do Fernando Henrique, vem um sociólogo, porque os movimentos sociais que geram com essa competitividade, com essa nova dinâmica. E aí chega um momento em que a política passa a ser um elemento importante. Você vê que os cientistas políticos estão aí hoje dando um parecer, porque nós estamos criando um pacto civilizatório, porque a economia e os movimentos sociais, de certa forma, desorganizaram pelo individualismo típico de uma sociedade sem a ética tradicional, sem o temor de Deus, e agora precisa ocupar o Estado para criar uma ética liberal democrática, né? Tá, bom, agora, justamente falando em Estado de Direito, nós podemos fazer um paralelo, nós falamos muito sobre a infraestrutura energética, mas, na verdade, o Brasil patina há mais de 10 anos na infraestrutura de forma geral. Estrada, metrô, enfim. A minha pergunta, de forma mais abrangente, é: o problema da energia, na verdade, não é um problema de infraestrutura? Não é o pensamento da infraestrutura do Brasil? É falta de planejamento e infraestrutura, porque quando você falou... Falta de planejamento ou é um Brasil muito recente, depois da redemocratização? Porque eu acho que não se pensa para o futuro, se pensa-se o tempo todo para o imediatismo, para você resolver aquele problema naquele instante. A partir do momento que se busque pensar para o futuro, né, isso começou a fazer agora de forma ainda muito incipiente, com o programa de aceleração do crescimento, as PPPs, ou seja, aí você busca pensar um pouco para frente. As próprias usinas, Santo Antônio, Giral, as outras usinas que se pensam fazer, é pensando no futuro. Só que quando você pensa no futuro, infraestrutura você não se faz em 4 anos, em 6 anos. Infraestrutura tem que se pensar em se fazer 10, 12, 15, 20 anos. Você só vai ver o efeito disso lá na frente, porque são investimentos elevadíssimos. E cadê esses recursos? Você tem que fazer infraestrutura em estrada, você tem que fazer infraestrutura em aeroporto. Quando você bota o olhar histórico em cima da formação do metrô de Londres, do metrô de São Paulo, você vê que o problema é de 100 anos, de 200 anos. Não é dessa geração. E aqui, só se reportando a nossa situação, a gente pensa no nosso metrô e a gente está quanto tempo para fazer esse metrô, né? Quer dizer, o governo diz: não, agora nós vamos fazer a linha leste em 2, 3 anos de forma rápida. A gente já passou praticamente 2 décadas aí para tentar fazer um metrô, uma boa parte de um trecho pequeno subterrâneo. Né? Eu acho que existe outra visão, sabe? Eu tive uma vez em Buenos Aires conversando com o Tom Quaditella, que é um diretor de uma faculdade, e ele estava dizendo: na Argentina e o Brasil, eu estava confessando, a diferença que eu vejo é que a Argentina, ele não tem planejamento estratégico, ele pensa, não tem essa questão das infraestruturas. E o Brasil tem, o Brasil pensa na frente. Então, quer dizer, o Brasil está construindo uma sociedade, criou as bases de uma sociedade de mercado, criou as estruturas, está formando agora o pacto civilizatório. Aí, quando você fez essa pergunta, e aí você tem um olhar imediato, que o Coimbra falou bem, mas aí você tem um olhar que mostra que nós estamos criando as estruturas agora, quer dizer, tardiamente, como o metrô, mas nós estamos correndo, iniciando o processo, tentando fazer. Tá. E a Copa, eu acho que veio para trazer isso. Quando foi introduzida a Copa para cá, é para que favoreça esse processo. Peço licença aos senhores, nós temos uma segunda ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô, seu nome, por favor? Meu nome é Aldaci Candeiro da Silva. Aldaci? Eu sou munícipe de Itaitinga, tenho um apelido campeão. Certo. Então, com certeza, a minha pergunta é exatamente porque outrora, agora há poucos instantes, teve um jovem que se pronunciou muito bem, boas colocações. Certo. E essa participação do ouvinte, do telespectador, ela tem que ter, com certeza. Certo. Porque antes dele eu tentei várias vezes, não consegui, quando ele falou da energia eólica. Certo.
uma energia que realmente ela se faz necessário ao nosso cotidiano, mesmo porque não consome combustível, Certo. não tem problema de reservatório de água, Claro. é apenas os ventos. Uhum. Agora, por que esses parques eólicos, eles estão abandonados de uma forma que não tem nem comentário? Tá bom, ok. Darcy, agradeço demais a sua pergunta. Vamos passar aqui para o Fernando. Muito boa noite e liga outras vezes, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos sua participação. Fernando, estão abandonados? Não, os parques eólicos eles não estão abandonados, muito pelo contrário, está havendo investimentos. Foi colocado até pelo Álvaro no anterior, que colocou muito bem. Então, assim, 2.000 megawatts de potência eólica. Isso representa, só para a gente ter uma ideia, quanto é o consumo de Fortaleza, por exemplo? Olha, isso representa o Fortaleza está em torno de... O Fortaleza deve estar em torno de 800 mil megawatts, 800 né? mega? 800 mil mega. Né? 800 mil mega. Então isso representaria... Não, 800 mil mega, não, 800 mega. Daria isso para 800 mega, exatamente. Tá. Mas veja, tem uma questão de potência e energia. Um parque desse, ele tem uma potência instalada de 2.000, nós temos 2 gigawatts no Brasil instalados, mas ele não, isso é a potência, a capacidade que tem de... É a capacidade que tem de produzir. Mas a quantidade de energia que ele pode colocar de uma vez, que é que a gente precisa, vai depender dos ventos naquele instante. Eu gosto muito de comparar. Por exemplo, você vai na subida com a sua bicicleta, o conceito de potência e energia, você vai na subida com a sua bicicleta, você chega, você para e vai empurrando devagar e leva, porque você não tem potência para ir pedalando e chegar lá em cima com ela, mas você tem energia para levar, tanto que você leva mais tempo e chega até lá com ela. Então, a questão da quantidade de energia que depende muito dos ventos. E aí, às vezes, nós precisamos muito mais de energia do que o que está sendo produzido naquele instante pelos ventos. Mas tentando esclarecer a pergunta do Aldaci, salvo engano, acho que foi esse o nome. Os parques estão funcionando, tem manutenção, até porque são privados, né? Isso. Mas por que a população não sente, por exemplo, que há uma diferença com a atuação dela? Por exemplo, tanta energia faz diferença no operador nacional do sistema? Não faz porque está muito pouco. A potência instalada é 2 megawatts. Certo. Isso é de potência instalada, 2 gigawatts de potência instalada. Que a quantidade de energia que ele produz, olha, se for 30% disso, talvez aqui no Nordeste produza um pouco mais, mas em média o fator de utilização, como é chamado, é em torno de 30%. É muito pouco ainda para o Brasil. Mas há muito potencial. Há muito, claro. O Ceará, o potencial eólico do Ceará é muito maior do que o que o Estado consome e muito. Tá? A capacidade que o Ceará tem de instalações de usina eólica. Mas, por outro lado, você tem que ter armazenamento para poder você aproveitar a energia eólica. À medida que ela vai crescendo, logicamente, a falta de um parque pode compensar o outro, e isso pode reduzir a necessidade de armazenamento instantâneo. Mas tem hora que você tem energia demais, e onde é que a energia produzida ela tem que ser consumida ou armazenada. Então a energia foi produzida, se todo mundo está dormindo, você tem que economizar, tem que armazenar em algum local aquela energia naquele instante. Eu acho que é isso que o telespectador fala. Por que é que não está se armazenando efetivamente essa energia e por que é que alguns desses parques eólicos que foram construídos efetivamente não tiveram essa capacidade de armazenamento ou de distribuição? Não, se está armazenado, porque o sistema elétrico ele é todo interligado. Na hora que eu produzo mais a energia através de um aerogerador, energia elétrica através de um aerogerador, eu estou deixando de abrir água lá nas comportas. Ok. Porque a energia alguém tem que fornecer. Se o aerogerador... por exemplo, nós temos todo o sistema aqui funcionando. Se o aerogerador está fornecendo essa energia, não tem porque eu estou abrindo mais água. Mas aí o vento para. Então economiza a água lá para abrir a torneira no momento em que o vento parar. Em que o vento parar. Então, logicamente, tem essa compensação. Com certeza. Por isso que nós precisamos de energia de armazenamento, energia de base. A energia eólica é mais cara, mais barata? Qual é a relação aí? Termoelétrica, eólica e olha, as termoelétricas, pela questão do... Uma termoelétrica, você instala ela em operação no instante. O problema é que você paga o combustível. Paga R$500. Então ela é a mais cara da nossa matriz hoje? A termoelétrica, com certeza. A eólica, e polui mais. Por outro lado, ela é firme, porque a energia está armazenada, a energia está armazenada no óleo, no gás. Na hora que você quer, você coloca o gás. Então, a energia está ali na hora que você quer, da maneira que você quer. E a eólica nessa relação aí? A eólica, ela como não se paga, foi colocado o combustível, é grátis, não se paga. Tá? Mas, então, o custo de instalação... Hoje, o megawatt-hora produzido da energia eólica, ele está em torno... Foi leiloado a R$115 o megawatt-hora. Baratíssimo, é com o preço de hidrelétrica. Tá. Na última terça-feira, o assunto também era o setor energético.
Nós tivemos aqui a presença do Jurandir Picanço e Fernando Chimenez, duas autoridades também no assunto. Com certeza. E eles falaram que é inevitável o dia em que as residências passem a contribuir com essa geração. Placas solares, pequenos geradores, enfim. O que falta de mecanismo de indução para que isso deslanche? E também eu gostaria de saber qual é onde é que está o nível de organização disso. Depende do federal, depende do estadual, uma prefeitura resolve, como é isso? Eu acho que isso daí depende de objetivo de política, de gestão. Em que esfera? Esfera federal, porque você pode criar um programa específico para a moradia, a casa. Você na sua casa tem uma linha de financiamento subsidiada para você colocar uma placa. As placas solares. Hoje você encontra condomínio com energia... Já é possível ver, mas é uma escala muito pequena. Né? Isso vai depender um pouco da cidadania que vai se tornando consciente e vai necessitando, por exemplo, hoje é caro botar o sol como energia, mas vai baratear. Porque não pode. Ainda é caro, Fernando? Olha, esses condomínios que eles têm, esses aerogeradores, ele ainda, eu diria assim, que ainda é um pouco... aproveitar o momento da energia eólica, porque para a produção boa, o vento a superfície tem que estar plana e os prédios da cidade faz com que a quantidade, a energia produzida pelos aerogeradores reduzam bastante. Você está dizendo que é marketing, não funciona direito. Funciona bem, entenda, funciona muito bem, mas assim, a quantidade de energia que ele produz não é tão grande quanto ele poderia produzir se ele tivesse em outra localização, pela questão de prédios na frente, rugosidade do terreno. O vento, não sei se você já viu, o vento é muito forte mesmo. Né? Com certeza, mas tem esse... Não, veja, só vale a pena. De janeiro, eu não estou dizendo que não, a tendência é se fazer isso. Não é, agora, a gente tem que, eu diria assim, que nas cidades a fotovoltaica vai ser muito mais utilizada, porque ela depende de rogar. Olha, hoje o quilowatt fotovoltaico está em torno de... Por que é que nessa nova lei aí da compensação, a 482, que é a resolução da ANEEL, que permite que o usuário possa consumir, vai dar uma grande vantagem, porque a gente paga R$ 650 65 centavos o quilowatt-hora. É isso mesmo, né? 60 centavos o quilowatt-hora, ou seja, R$ 650 o megawatt-hora, tá? É o que a gente paga. Só que com a fotovoltaica eu vou pagar em torno de 400. Então, se eu coloco no meu sistema, eu vou ter vantagem, eu vou pagar menos, tá? E sem imposto. Porque muito que eu disse é o imposto, que na hora que eu coloco no... Agora, eu instalo um sistema fotovoltaico na minha casa, 5 kW, que dá mais ou menos o consumo de uma residência, assim, a energia média do consumo de uma residência, eu não vou mais consumir energia da empresa. Claro, faltou fotovoltaico, eu vou consumir da empresa, mas a quantidade... Agora, quanto é que seria o investimento para você colocar na sua casa? 10, 15 mil reais. Quem é que vai ter condições de instalar? Ainda está olha, são valores assim, eu posso estar cometendo um erro, mas pode até estar um pouco mais barato. Mas sem o subsídio do Estado, ninguém sem faz. o subsídio, você vai economizar... que vem você falando, né? Mas interessa substituir a empresa pública? Interessa, talvez seja interessante no sentido de que você reduziria o investimento na produção. Então, se você reduz o investimento na produção... Mas você não recolhe o imposto. Hã? Mas você não deixa de recolher imposto. Você deixa de recolher imposto, mas você deixa de ter recursos para captar lá fora, para investir na construção de uma nova usina, de uma nova hidrelétrica, que isso daí vai demorar anos para ficar pronto. Eu já vi no trabalho... esse imposto, não. Você tem outros impostos que compensam. Isso. Né? Diga lá. Eu já vi um trabalho que... porque houve essa preocupação, né? Nem a preocupação de reduzir, vamos dizer, a empresa Coelce, no nosso caso, a gente vai deixar de cair a lucratividade dela. Porque eu acho que as empresas elas se adaptam, a empresa sabe sobreviver em qualquer situação. Diz que a gente paga 25% de ICMS. Olha, é um dinheiro fácil para o Estado. Então, o Estado não vai querer perder esses 25%. Mas só que já se viu que a quantidade de empresas que vão ter, de instaladores, comprar... Você movimenta um outro mercado. É um número cabalístico assim, que me disseram em conversa. Exatamente. Se espera que o que se perde de ICMS aumente mais de 5 vezes o ICMS do Estado em função do mercado que se forma. Exatamente. Outra coisa, a geração distribuída, que a gente chama, ela vai aumentar o consumo, a produção de energia do país. Você passa a consumir mais e comprar mais equipamentos, enfim. Senhores, infelizmente chegamos ao final, uma pena, mas eu queria garantir 30 segundos a cada um para considerações finais. Ricardo.
Bom, mais uma vez agradecer aí e torcer que o setor energético do Brasil deixe de ser político e passe a ser técnico, para que a gente comece a ver resultados, né? E a gente tenha efetivamente geração de energia para que a gente possa efetivamente crescer a economia. Porque sem geração não tem a possibilidade de crescimento. Sim ou não? Cresce 4% em 2013? Não cresce. Deve crescer 3% e olhe lá. Fernando? Bom, eu encerraria dizendo que nós temos que economizar energia, independente de questões políticas, porque nós estamos consumindo energia no momento de gás e óleo, está poluindo bastante. Tá? Além do mais, não se produz energia elétrica de qualquer forma sem danificar o ambiente, ou qualquer forma de transformação energética. Então, a economia de energia, ela vem por dois motivos. Primeiro, pela questão ambiental e segundo, pela questão de preço. Nós vamos ser cobrados disso aí daqui a pouco por essa energia. Ok. Professor José. Eu queria só agradecer também e dizer que a energia é estratégica. Você pode ver nas relações internacionais o que nós estamos assistindo de mudança do quadro das relações do século XX é exatamente porque o Ocidente não precisa mais, por exemplo, tanto daquela energia do Oriente Médio. E quase abandona e deixa a população criar um mecanismo político. É a mesma coisa na América Latina. Né? Então, eu acho que o Brasil também é estratégico para o seu desenvolvimento. E uma das questões importantes é nós crescermos, mas se as pessoas estão vendo crise, a população está satisfeita. Esse é o contraste que precisa ser explicado. Professor José, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ricardo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que esteve conosco. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais A Verdade para você. Grande abraço. Tchau, tchau.